Olá, bem-vindo ao canal. Você sabe o que é quociente eleitoral? Você sabe que isso influencia na hora de votar e escolher um deputado? Olá, neste breve vídeo eu vou explicar como que se elege um deputado, principalmente federal, apesar que isso vale para os estaduais também, no Brasil. Nós estamos vivendo um momento de crise na nossa política. As pessoas mais informadas sabem que o Congresso, o Parlamento, não está representando a vontade popular de fato. Há uma angústia, um anseio para que a gente tenha uma renovação do Congresso em 2018, mas essa renovação não vai acontecer porque as pessoas não sabem como se faz essa renovação, não sabem como votar para deputado. Tudo isso porque a nossa Constituição de 1988, que rege o país, estabeleceu uma forma, um quociente eleitoral para se eleger os deputados. Para você entender, eu vou usar um exemplo bem didático que eu uso com os meus alunos para eles entenderem. E eu quero que você entenda o procedimento. É claro que a conta não vai bater, não vai dar muito certo, e nem é esse o objetivo. Eu não quero que a conta dê certo, eu quero que você entenda como funciona. Por isso que eu vou fazer por meio de explicações hipotéticas. Imagine um determinado país, uma determinada sociedade, que tem aproximadamente 50 mil eleitores. Imagina que esse parlamento, esse congresso, tenha 5 vagas para deputados. Essa é para entender como funciona a conta. Se eu dividir 50 mil por 5, obviamente então que cada vaga dessa vai corresponder em torno de 10 mil votos. Então, quando chega a época das eleições, os partidos se unem e formam coligações, ou seja, a união de partidos em torno de um lema, de uma proposta de governo. Vamos supor então que nessas eleições nós tenhamos 3 coligações: a coligação A, a coligação B e a coligação C. Cada coligação vai lançar vários candidatos. Imaginemos então que a congregação A lança como candidatos a Maria, a Isabel e o seu José. A coligação B lança como candidatos o seu Antônio, o Mário e a Mariana. E vamos supor que a congregação C lance como candidatos o João, o Joaquim e o senhor Lucas. Muito bem. Eles vão fazer a campanha durante o período eleitoral e as pessoas vão escolher os seus respectivos candidatos preferidos, vão votar. E agora vamos imaginar que a eleição acabou e vão ser contabilizados os votos. Imagine que a Maria Isabel, por ser uma excelente candidata, fez uma campanha muito boa, ela conquistou aproximadamente 6 mil votos. Ao passo que a Isabel, por exemplo, conquistou 5 mil votos. E o senhor José conquistou 3.500 votos. Por isso que eu disse, são números aproximados, eu quero que você entenda o processo. Se eu somar 6 com 5, eu vou ter 11. Com 3, 14.500 votos. Se aqui eu preciso de 10 mil votos, significa que a coligação A conquistou uma vaga. Portanto, essa vaga é da coligação A. Porém, quem foi a pessoa mais votada? A Maria. Então, a Maria vai se tornar deputada pela coligação A, enquanto que a Isabel e o José serão suplentes. Vamos supor que o Antônio ele fez uma campanha muito grande, muito rica, e ele sozinho conquistou
aproximadamente 25 mil votos. Ele era muito famoso. E o Mário, por sua vez, ele conquistou 6 mil votos. Já a Mariana era bastante desconhecida. Então, ela conquistou apenas 2 mil votos. Se nós somarmos aproximadamente, nós vamos ter 33 mil votos aqui. Bom, se eu tenho 33 mil votos, significa que a coligação B conquistou sozinha 3 vagas. Então nós vamos ter uma vaga, outra vaga para a coligação B. Portanto, esses 3 vão se tornar deputados: o Antônio, o Mário e a Mariana. Já a coligação C, ela foi, o candidato João teve 5 mil votos, o candidato Joaquim teve 4 mil votos e o Lucas 1.000 votos. Portanto, a soma, 10 mil. A coligação C conquistou uma vaga e ela vai ter apenas o mais votado que vai se tornar deputado, portanto, o João. Enquanto que o Joaquim e o Lucas também serão chamados de suplentes. Muito bem, aqui está formado o Congresso que vai governar, que vai fazer as leis deste país nos próximos 4 anos. Porém, junto com a eleição para o Congresso, também foi feita uma eleição para presidente da República. E é claro, cada coligação, a coligação A lançou um candidato, a coligação B lançou outro candidato e a coligação C lançou outro candidato. Né? A coligação A, por exemplo, lançou o Gustavo, a coligação B lançou o Eduardo e a coligação C lançou a Natália. Então, eram 3 candidatos. Só que para presidente, você tem a eleição simples. Então, o mais votado é que vai governar. Vamos supor, então, que o Gustavo ele teve 60% dos votos, o Eduardo teve 30% e a Natália teve 10%. Portanto, o presidente será o Gustavo. Veja bem, nós temos um presidente eleito pelo coligação A e nós temos um Congresso que vai ter partidos da coligação A, B e C. Muito bem, o Gustavo toma posse e obviamente que ele precisa lançar um projeto para ser discutido e votado aqui na Câmara dos Deputados. Obviamente que a Maria, ela é do mesmo partido do Gustavo. Portanto, quando ele lançar um projeto, ele vai ter a aprovação da Maria. Por outro lado, a coligação B é que detém a maioria. Ela vai ser decisiva para aprovar ou não o projeto. Portanto, aqui começa o que na prática seria a política. O Gustavo vai negociar com o partido B para que o partido B Gustavo vai negociar com o partido B para que o partido B aprove seus projetos. Bom, quem que é o principal? Não é o Antônio? Ele vai chamar o Antônio para conversar, ou provavelmente algum assessor próximo, e o Antônio vai fazer exigências. O que o partido B vai querer em troca de aprovar ou não um projeto do Gustavo? É aqui que começa a corrupção. Quando você elege um Congresso muito diferente do presidente, o presidente precisa negociar. E esses partidos é que começam a fazer exigências. Essas exigências podem ser as mais variáveis. Por exemplo, cargos. Então, o presidente ele começa a distribuir cargos para partidos, para pessoas que são do partido B. Ele pode ter, por exemplo, um banco e nomear como presidente desse banco alguém indicado pelo Antônio. Só que muitas vezes acontece um processo de corrupção mais específico, ou seja, a compra de votos. O Gustavo vai ter que comprar o voto dos deputados do partido B para que ele aprove.
Se ele não conseguir apoio do B, ele não governa, porque ele nunca vai ter a maioria dos votos. Esse sistema tem sido chamado de presidencialismo de coalizão. Muito bem, o Gustavo, então, ele tem um determinado assessor, que pode ser, né, o seu Henrique, que é alguém muito próximo dele, e o Henrique conversa então com o Antônio para saber o que o partido B quer para aprovar esses projetos. E ele vai dizer que ele quer, obviamente, né, dinheiro, ou seja, uma compra, uma venda de votos. Então, o que o Henrique faz? Ele conversa com algum amigo dele, por exemplo, o senhor Smith, né, em outro país, e ele fala que eles têm, por exemplo, no Brasil, uma determinada estatal, ou seja, uma empresa do Estado, né? Vamos colocar aqui uma empresa X. Essa empresa X, por exemplo, ela vale 10 mil dólares. Então ele fala para o Sr. Smith que ele precisa de dinheiro para comprar os deputados do partido B. Então ele negocia com esse Smith a compra dessa empresa que vale 10 mil por aproximadamente 50 mil. Só que o que vai acontecer? O Sr. Smith vai pegar, esses 50 mil seriam para comprar uma empresa que vale 10 mil, só que da diferença você tem 40 mil. O Sr. Smith pega uma parte para ele, vamos supor 5 mil, e passa 35 mil para o Henrique. O Henrique pega 5 mil para ele, e desses 30 mil que sobra, ele distribui 10 mil para cada deputado. Ora, chega no dia de votar o projeto, o Gustavo mandou o projeto, a Maria apresenta o projeto no Congresso e esses deputados acabam votando. Ora, quem está de fora de tudo isso é o partido C. Obviamente ele vai ser a oposição. Provavelmente ele é quem vai fazer uma investigação ou promover, que vai jogar na imprensa uma denúncia de que está havendo esse esquema de corrupção. Mas veja, o Gustavo, que era o presidente do partido A, ele não embolsou o dinheiro, mas ele teve que acompanhar esse processo para que pudesse haver essa votação. Então a gente começa a perceber algumas coisas. Por exemplo, quando você vota num determinado candidato, você está ajudando a eleger outro candidato daquele partido. Geralmente os partidos têm aqueles que são chamados coronéis, ou donos do partido, que são os mais votados. O que esses partidos costumam fazer? Como o sistema para eleger um deputado é assim, eles usam duas técnicas básicas. Uma é colocar alguém muito famoso. Por exemplo, o Antônio, ele sozinho teve 25 mil votos. Então ele conseguiu levar mais os dois junto com ele, porque ele teve um número muito grande de votos. Veja, a Mariana teve menos votos que o José. A Mariana foi eleita e o José não. Entendeu agora por que isso acontece? Ela entrou na vaga conquistada pelo Antônio. Outra prática que os partidos fazem muito, ao invés de lançar um candidato famoso, é convidar várias pessoas para serem candidatas. Por exemplo, o partido C, na próxima eleição, pode colocar mais uns 5 candidatos aqui, que se 5 candidatos, por exemplo, conquistarem 2.500 votos, eles terão, na verdade, 2 vagas. Então, o Joaquim acaba sendo eleito. Ou seja, quem votar em um desses candidatos, na verdade, estará ajudando a eleger o Joaquim. Por isso que quando você vai votar, geralmente as pessoas prestam muita atenção em quem elas vão votar para presidente, mas votam em qualquer um para o Congresso. Às vezes você pergunta para alguém em quem você vai votar para deputado, e a pessoa te fala, vou votar no fulano de tal, amigo do irmão, da prima, da cunhada. Ele não tem a menor ideia de quem é essa pessoa, ele vai votar porque alguém pediu. Isso é claro, quando ele não vendeu o voto. Muito bem, quando você vai votar nessa pessoa, você precisa ver qual partido e qual coligação. Porque aí, quando você vota nela, a chance dela ser eleita, por ser desconhecida, é muito pequena.
mas aquele voto ajuda aquele partido a ter mais vagas no Congresso. E quanto mais vagas no Congresso, mais coronéis daquele partido vão ocupar aquelas vagas. Por isso que quanto mais você vota em partidos nanicos, mais você, na verdade, está ajudando a promover a corrupção no Brasil. Porque quanto mais partidos nanicos você tiver no Congresso, mais um presidente que for para lá vai ter que negociar, comprar os votos ou fazer uma troca de favores. Vamos imaginar uma outra cena. Vamos imaginar que o partido B tenha tido 2 vagas e aqui tinha sido um outro partido, o D. Vamos supor, portanto, que o Antônio e o Mário não foram eleitos, mas a Mariana não. Bom, quando o Gustavo foi negociar com o Antônio, o que o Antônio pediu? Um cargo para a Mariana, ou um cargo para ele. Então o Gustavo faz o quê? Ele cria um ministério, e nesse ministério ele nomeia o Antônio como ministro, de forma que então surge uma nova vaga que é dada para a Mariana. Por isso que muitas vezes nós temos vários ministérios. Na verdade, isso é o quê? Quanto mais partidos você coloca no Congresso, mais você precisa criar ministérios para que o presidente negocie com esses deputados. E aí você vai inchando a máquina pública, aumentando cada vez mais o Estado. Por isso que o problema no Brasil não é um partido ou um determinado candidato. O problema no Brasil é essa estrutura que está prevista na nossa Constituição. Portanto, deveria imediatamente se acabar com esse sistema. O voto para deputado deveria ser o voto pela maioria simples, ou seja, se eleger os deputados como se elegem o presidente ou o governador. Essa é uma ideia que é chamada de voto distrital. Você votar por distritos e aí o que tiver o maior número de votos é que seria eleito. Eu costumo dizer que um país poderia ter 5 partidos. 5 partidos poderiam englobar as diversas ideologias diferentes. E então, um determinado governante, ao ser eleito por um determinado partido, ele teria que negociar com apenas 2. Portanto, quanto mais você elege pessoas de partidos pequenos, mais você está promovendo a corrupção. Qual partido você deve votar? Costumo dizer que existe diferença entre partidos que têm história e partidos que são criados apenas para conseguir cargos ou tumultuar. Eu vou explicar isso em outro vídeo. Eu espero que com esse vídeo você tenha entendido como funciona a política, como funciona a eleição de um deputado. Por isso que não adianta ficar discutindo em quem você vai votar para presidente. Nós vemos as pessoas discutindo no Brasil entre um candidato ou outro para presidente, mas nós não vemos as pessoas discutindo com o mesmo entusiasmo em quem elas vão votar para deputado. E é isso que está faltando, é isso que é fundamental, porque não adianta você escolher criteriosamente um presidente da República se você não usa o mesmo critério e não aprende a votar para deputado. Porque eu acredito que muitos candidatos a presidente são muito bem intencionados. Chegam lá e chegaram na nossa história com o interesse de desenvolver o Brasil. Mas quando chegam lá, ficam amarrados por causa de um Congresso interesseiro, corrupto, que o faz entrar no esquema, ou do contrário, ele não consegue governar. Então, o brasileiro precisa urgentemente parar com esse negócio de eleger candidatos messias. Aquele candidato a presidente que se apresenta como aquele que vai resolver todos os problemas. Porque nenhum presidente vai conseguir resolver todos os problemas sozinho nunca na história. Porque ele sempre vai precisar negociar com o Congresso. Se você quer ver um país melhor, aprenda a votar para o Congresso.
preste atenção em quem você vai votar para deputado nas próximas eleições. Preste atenção se ao votar num determinado candidato, quem são os outros candidatos do partido, da coligação. Se naquela coligação que você vai votar tiver um candidato que você não quer que seja deputado, que não quer que seja eleito, ou que você não quer que seja reeleito, não vote. Não vote naquele candidato, mesmo que ele seja o seu conhecido, porque você estará ajudando a reeleger o coronel daquele partido que vai causar transtorno para qualquer que seja o presidente que for eleito. E não vote em partidos pequenos. Vote